nós lemos o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Com muita alegria nos encontramos na presença do Senhor, neste ato de adoração ao nosso amado Deus. O reconhecimento, a plenitude, a suficiência das Sagradas Escrituras regrando a nossa vida, nos leva à consciência de que a salvação é somente pela graça, é somente pela fé, é somente por Cristo. E quando isso é executado segundo as Escrituras, Deus é glorificado. Portanto, glórias somente a Deus é o nosso tema. Imagine você casado com uma pessoa que vive flertando com outra pessoa na sua ausência. Agora pense em alguém que faça isso na sua presença. Para piorar, tal pessoa estava praticamente morta, vivia no lixo, sua aparência estava sofrida, doente e perdido. E você, ao encontrar essa pessoa, deu-lhe todo o necessário para a sua vida, restaurando-lhe os dentes, a saúde, o físico, a sua beleza vindo à tona, isso depois de corajosamente ter se casado com ela. E depois dela transformada, ela começa então a se relacionar com outras pessoas. Parece algo estranho que eu estou dizendo aqui, mas é isso que a igreja fez e que foi necessário a reforma, e é isso que a igreja atual muitas vezes tem feito na presença do nosso Deus. A igreja, o homem morto, o homem sem Deus, foi acolhido pela graça do Senhor, comprado pelo sangue do Cordeiro. A igreja foi restabelecida, a igreja foi consertada, foi colocada uma nova natureza, e ainda assim muitas pessoas desta igreja continuaram a flertar com o mundo, trazendo pouco de Deus e muito do mundo, trazendo mais as marcas do mundo do que as marcas de Deus, trazendo mais a aparência do mundo do que um coração, um caráter do Filho de Deus. Realmente, diante disso, nós precisamos urgentemente de uma reforma protestante na igreja protestante. Tudo o que quebra a lei é pecado diante de Deus. Mas existe um pecado que ele conduz e intensifica a ira de Deus, que é a idolatria. Idolatria é colocar qualquer coisa junto com Deus ou no lugar de Deus. Alguma coisa que ocupa o centro de tudo. E isso pode ser, e principalmente é, o nosso próprio ego, a nossa própria carne, o nosso próprio coração, a nossa própria vontade. Por isso, muitas vezes, nós interpretamos a Bíblia de maneira conivente a nós. Gostamos de textos selecionados. E quando chega algo que nos confronta, dizemos, mas aí, porque nós nunca queremos ler a Bíblia para nós, sempre para os outros. Pregar para nós, sempre para os outros. E isso acontece porque nós gostamos da glória, nós gostamos de mostrar serviço, nós gostamos de mostrar a nossa eficiência, nós gostamos de mostrar que somos alguma coisa. Em Isaías 42:8, o Senhor disse, eu não divido a minha glória com mais ninguém. Quando temos as Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática, nós entendemos quem somos e quem é Deus. Por isso, então, a glória é dirigida somente ao Senhor. O texto que nós acabamos de ler é um texto que é muito usado para os sermões referente a este pilar da reforma. Só lhe deu glória, glória somente a Deus.
retrata um momento maravilhoso da vida do apóstolo Paulo. Embora fosse um homem profundamente doutrinário, um homem que lidava muito com a essência do que é ser cristão e não se beneficiar com o título. Um homem que abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, de fama, de sucesso, até mesmo de rendimentos, de dinheiro, de sustentação, para ser um escravo de Cristo. Interessante porque o apóstolo Paulo decidiu, ao invés de carregar as marcas do mundo, se parecer com o mundo, ele começou a ter no corpo as marcas de Cristo. E isto foi levado até o fim da sua vida, com grande fidelidade. A igreja de Roma é uma igreja que precisava aprender a entender o chamado de Deus, principalmente para uma cooperação na obra missionária. E é até este versículo que antecede o texto, o 32, Paulo expõe a doutrina básica da salvação. Ele expõe a pecaminosidade do homem. E ele fala que todos, não tem um sequer ser humano que não tenha pecado contra Deus. E se pecou contra Deus, agora ele merece a perdição. E merecendo a perdição e estando morto, ele não tem habilidade para querer Deus. Até porque esta rebelião, este pecado, esta morte, lhe deixa inerte para as coisas da vida, para as coisas espirituais. É por isso que o homem passou a odiar o que é de Deus. Passou a odiar o que relaciona-se a Deus, porque odeia a Deus. Este é um princípio que rege este mundo. Este é o princípio que rege todo aquele que não tem o Senhor Jesus, até mesmo estando numa igreja visível. E quando Paulo fala isso, no capítulo 3, ele vai dizer que a sede do homem sem Jesus é a prática do pecado. Em Efésios, ele diz que a natureza era pecaminosa. Então, quando Satanás apontava o pecado para o homem, ou quando aponta o pecado para o homem sem Jesus, ele sendo escravo do pecado, ele não vai à força para o pecado, ele vai com prazer para o pecado, porque a sua natureza é pecaminosa. Mas ao inverso disso, nós temos também uma natureza plantada em nós, que é a espiritual, que é justamente o que nós lemos: pela graça sois salvos mediante a fé, colocada por Deus em nosso coração. Justificados, temos paz com Deus. E aí ele expõe a graça maravilhosa da salvação, o que Deus realizou soberanamente, e o que foi lido aqui mais cedo, dizendo que pode ser que por um bom alguém se anime a morrer, mas Jesus morreu por ele quando éramos pecadores, éramos seus inimigos. E ele continua falando dessa graça maravilhosa, e quando chega no versículo 31 do capítulo 11, ele diz: agora foram aqueles que foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia à vista do que vos foi concedido. Porque Deus a todo encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Versículo 32. E quando ele encerra essa parte doutrinária magnífica do agir soberano de Deus, gracioso de Deus, misericordioso de Deus, algo toma conta do seu coração. O Espírito Santo explode as suas emoções, e ele então se derrete num cântico de adoração ao Senhor. Certamente ele não escreveu isso friamente, mas ele escreveu isso com calor no coração. E é neste contexto que eu quero frisar e tirar aqui as razões pelas quais Deus tem que ser sempre o alvo da glória. Ele tem que ser glorificado. E a primeira lição que tiramos é que a sabedoria e conhecimento de Deus são perfeitos. A expressão ó profundidade da riqueza não é só uma riqueza de sabedoria e conhecimento, mas é uma riqueza profunda. É algo que foge à possibilidade de um entendimento humano.
Paulo está dizendo aqui que é muito mais do que eu possa imaginar. Agora veja bem, sabedoria e conhecimento, essa profundidade, Deus sabe todas as coisas e Deus sabe como usar o seu saber, Deus sabe como usar o seu conhecimento. Então o conhecimento de Deus é usado e os seus feitos são perfeitos. Deus é o perfeito, Deus não é aquele que tem possibilidades de pecado, Deus não é aquele que tem possibilidades de falha, Deus não é aquele que tem possibilidades de pequenos erros. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é Senhor, Ele é magnífico e a Ele toda a honra e toda a glória. Há uma distância gigantesca da mente do criado para com a mente do Criador. Toda a história do universo, do seu começo ao desfecho, está escrito, determinado, programado e aprovado antes da fundação do mundo. Você aqui presente hoje, Deus já havia estabelecido. O nosso prefeito de hoje, Deus já havia estabelecido. Os nossos vereadores de hoje, Deus já havia estabelecido. Todo o governo de todos os estados, Deus já havia estabelecido. Todos os governos da nossa nação, Deus já havia estabelecido. Do mundo inteiro, Deus já havia estabelecido. E quando se levantam contra os princípios de Deus, como recentemente vimos alguém ser rechaçado porque ele defendeu um princípio da família, isso também não foge o controle de Deus. Deus está controlando isto e Deus tem tudo sob o seu governo, porque a mente de Deus não pode ser sondada. O conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus é profundamente profunda. É grandemente grande, é santamente santa, é perfeita. Deus é perfeito, glórias a Deus. Mas também, ele nos fala que os juízos e os caminhos de Deus são insondáveis. Quantas pessoas você já viu questionar os feitos do Senhor? Por que Deus levou a minha mãe? Por que Deus levou o meu pai? Por que Deus levou o meu irmão? Por que Deus levou o meu amigo? Isso é muito comum na nossa mente, porque a nossa mente é limitada. E esses questionamentos são possíveis no nosso coração, dado a nossa fragilidade, primeiro espiritual. Mas mesmo sendo alguém espiritual, temos os sentimentos de perda. Isso é muito comum, mas existe um ato soberano de Deus sobre os caminhos e sobre os juízos do Senhor. Se nós olharmos um acontecimento que nos causa estranheza, é quando Uzá foi destruído por boa intenção. A arca está sendo levada num carro de boi. O boi tropeça e ele, com medo da arca cair, ele vai segurar a arca. E ali ele é eliminado. Davi fica chateado com Deus. Davi questiona o Senhor. Davi não quer aceitar a justiça de Deus. Porque ele é homem. Porque Davi também era pecador, assim como nós. Mas Deus efetua os seus juízos e trilha os seus caminhos soberanamente e perfeitamente. No final, tudo redundará em glória do seu santo nome. Quão insondáveis são os teus caminhos, os seus juízos quão inescrutáveis. E aí ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Porque aí entra algo que o criado não pode estabelecer normas para o Criador. Quem efetuou algo, efetuou do seu jeito para alguma coisa. Aquilo que é criado não pode retornar e dizer: por que me fizeste assim? Então por isso a glória é toda do Senhor. A glória é toda do nosso Deus. Olha só. Isaías 43, versículos 7 e 8. O que nós encontramos ali, o Senhor estabelecendo algo maravilhoso.
Isaías 43, 7 e 8. A todos os que são chamados pelo meu nome, 6 e 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e que os criei para a minha glória. É o Senhor que trilha o caminho, é o Senhor que corrige, deixando que ele seja levado para um cativeiro, para uma correção. É o Senhor que que traz novamente. É o Senhor que retrai a mão da sua ira. É o Senhor que coloca a sua mão. É o Senhor que ministra um juízo. É o Senhor que alivia o juízo. É o Senhor que ministra a misericórdia. É o Senhor que ministra a graça. É o Senhor que condena o injusto. É o Senhor que age soberanamente. E isto com perfeição. Nós entenderemos isso com facilidade no último dia. Creio eu que os condenados olharão para a justiça e dirão assim: que justiça perfeita. Porque todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus é Senhor. Mas também Deus deve ser glorificado porque Deus é a fonte de onde tudo veio à existência, o feitor por quem tudo veio à existência e a finalidade para que todas as coisas vieram à existência. Olha o que ele diz, ele fala que por meio dele, ou melhor, porque dele, Deus é a fonte, Deus é o início, Deus é o feitor não feito, o causador, Ele é a causa não causada, Ele é o início de todas as coisas, Ele não tem começo, meio e fim, Ele é de eternidade a eternidade. Deus é Deus e Ele estabeleceu todas as coisas. Aqui, creio eu, Paulo está olhando para o plano da redenção, mas ele está olhando para o plano da redenção incluindo toda a criação. Ele está dizendo aqui que, na verdade, o que você pisa hoje veio pelo poder da palavra de Deus. Ele está dizendo que o que você come hoje veio pelo poder da palavra de Deus. Ele está dizendo que o que você veste hoje, você veste porque veio pelo poder da palavra de Deus. Ele está dizendo que a sua vida existe pelo sopro da boca de Deus. Deus é aquele que tem poder na palavra. O homem não tem poder na palavra. Deus tem poder na palavra. Ele é o Todo-Poderoso. Dele todas as coisas veio à existência. Eu fico a pensar quando ele criou o sol e a lua e disse: vão para o firmamento. Imediatamente partiram em retirada, em obediência à palavra poderosa. Quando ele disse: nasçam árvores, e começou o chão a brotar aquelas árvores e a crescer aquelas árvores, porque nada pode resistir ao poder da palavra de Deus. A boca de Deus cria, a boca de Deus sustenta. Toda a lei da natureza, toda ela que ajuda no equilíbrio de tudo, cada detalhe desta lei da natureza, ela existe e se faz pelo poder da palavra de Deus. É Deus que diz ao vento: saia daqui e vá para lá, vá com essa intensidade e vai nessa direção e pare lá. É Deus que diz: caia chuva agora. É Deus que diz: pare de chover. É Deus que manda a nuvem, é Deus que direciona a nuvem, é Deus que faz nascer, é Deus que faz viver e é Deus que faz morrer. Este mesmo poder é o poder que diz: parou, é agora, é o seu dia. Não é o Covid, não é o câncer, não é o coração, é o tempo determinado de Deus pela sua palavra. Deus é aquele que criou tudo, Deus é aquele que sustenta tudo, Deus é aquele que salva o seu povo. E como nós acabamos de ver em toda a liturgia, programa do culto anunciado aqui, Deus está por trás de todas as coisas. Deus é aquele que está sustentando. Se Ele tirar a mão, vira um caos. Se Ele tirar a mão, nós nos destruímos. Se Ele tirar a mão de nós aqui agora, nós saímos batendo em pessoas, tomando coisas dos outros, porque a nossa natureza sem Jesus é perdida.
E o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos fez pela fé, Ele nos conduz pela fé, Ele nos conduz no poder da sua palavra. É a palavra de Deus que nos sustenta, é esta palavra que nos dirige, mas também é esta palavra que lançará o ímpio na condenação eterna. Diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses que o homem da iniquidade será executado pelo sopro da boca de Cristo. O Senhor tem poder na palavra para criar, o Senhor tem poder na palavra para sustentar, o Senhor tem poder na palavra para salvar, o Senhor tem poder na palavra para sustentar a salvação, e o Senhor tem poder na palavra para condenar e lançar no inferno. Foi isso que Jesus disse: não temais aqueles que matam o corpo, temam antes aqueles que podem matar o corpo e lançar a alma no inferno. Só que esse Deus que é fonte, Ele é o executor. Só que Ele que é fonte e é o executor, Ele também é o alvo de toda a criação. Meu amado irmão, minha amada irmã, não se preocupe em se parecer com este mundo. Não queira este mundo. Não se plante neste mundo. Não crie raízes neste mundo. Porque você nasceu para a glória de Deus. Você e eu nascemos para que o Senhor seja adorado na nossa vida. É para que quando as pessoas olharem para nós e dizerem assim: mas você fazia isso, mas hoje eu não faço mais, porque a minha natureza, o meu coração foi transformado à vida. Eu amo o meu Jesus e não mais servirei às trevas, não mais servirei a este mundo. Ah, meus amados irmãos, como nós vivemos uma vida tão distante. Às vezes cantamos, quando nós cantamos o hino 155, olha o que nós acabamos de cantar, vejam bem o que nós acabamos de cantar aqui. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos iriam derrotar nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder, dá para cantar? Família, bem, será que nós perdemos mesmo? Será que nós não queremos viver nesses prazeres, no bem deste mundo? Será que nós estamos muito mais inseridos neste mundo? Se nós não abandonamos nem este mundo para cultuar a Deus, quanto mais quando chegar a perseguição e falar: ou você abandona a sua família, os seus bens por Cristo, ou você perderá tudo. Será que nós nos manteremos fiéis a Ele? Nós nascemos para a glória de Deus, só isso, para a glória de Deus. João Batista entendeu isso, ele disse: convém que Cristo cresça e que eu diminua. João Batista era um homem famoso. João Batista era um homem que autoridades iam até ele, pessoas, multidão ia até eles, querendo saber alguma coisa, aprender alguma coisa. Ele podia requerer ali o seu sucesso, mas ele disse: eu não estou aqui porque eu não sou o Messias, eu não estou aqui para receber a glória é dele. Convém que ele receba a glória, que ele cresça e que eu diminua. É hora de eu apagar, é hora dele florescer, é hora dele aparecer e que eu diminua. Será que estamos prontos para ser firmes com Jesus? Será que as pessoas podem ver Jesus na nossa vida? Será que Jesus está sendo vivido na nossa vida, glorificado na nossa vida, exaltado na nossa vida? Será, irmãos? Será que nós temos vivido uma vida espiritual na qual a glória é toda do Senhor? Será que Deus tem sido realmente exaltado em nós? Será que Deus tem sido glorificado em nós?
Será que as pessoas veem alguma coisa de diferente e diz: a graça de Jesus na vida desse homem o fez diferente, por isso glórias a Deus? Ah, como nós somos frios, precisamos reformar a nossa alegria no Senhor, precisamos reformar a nossa vida espiritual, precisamos reformar a nossa leitura bíblica, a nossa meditação bíblica, a nossa vida de oração. Na hora da confissão da oração aqui, eu confessava para o Senhor: Senhor, me ajude a vencer o desânimo de orar, o desânimo de ler a palavra do Senhor, que tenhamos sede nisso, porque Deus criou tudo, Deus sustenta tudo, e tudo é para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Cristo crucificado, a natureza se manifestou. É como se a natureza dissesse assim: eu não quero presenciar o que estão fazendo com o meu Criador. A natureza será restaurada, a nova terra e o novo céu não terão os espinhos, os abrolhos, as maldições. Mas somente aqueles que aqui vivem para a glória do Senhor estarão na glória com o Senhor. Somente a Deus. Ah, mas a igreja presbiteriana Nova Brasília, missionária, não, ela não é nem um pouquinho daquilo que tinha que ser. Pare de achar que a nossa igreja é melhor do que outra. Pare de achar que somos melhores porque damos uma ofertinha. Pare com isso. Se você não tem vida com Deus, não adianta você dar todo o seu dinheiro. Se a igreja não for fervorosa no Senhor, não adianta pegar todos os dízimos e encaminhar tudo para missões. Se a igreja não for fervorosa no Senhor, não adianta eu tirar todos os meus bens e dar para os outros, se o meu coração não for o trono de Deus. Que continuemos na obra missionária, sim, mas que o nosso coração seja o trono de Deus, que Ele seja glorificado e exaltado na nossa vida. Glória somente a Deus. Deus é o centro dessa igreja, tem que ser o centro dessa igreja. Deus tem que ser o centro da sua casa, da sua família, do seu lar. Deus tem que mandar no seu lar. Não é o que sua esposa quer, não é o que seu esposo quer, não é o que seus filhos querem, nem o que seus pais querem, é o que Deus quer. Quem manda na sua casa é o Senhor. Ele tem que estar ali sendo ouvido constantemente, sendo ouvido quando você abre a palavra e ouvido quando você fala com Ele, mas tem que haver esse diálogo constante. Só pode haver um lar em cujo lugar Deus é glorificado, somente Deus, onde a igreja do Senhor abre sempre a Bíblia, abre sempre as Sagradas Escrituras e se curva de joelho diante de Deus, num diálogo de ouvir Deus, de falar com Deus, de ouvir Deus, de falar com Deus. Ninguém pode glorificar a Deus de outra forma. A glória de Deus nos anula, porque é Deus que aparece na nossa vida quando Ele é glorificado. A razão da nossa frieza quanto a Deus seria por ignorância do seu poder? Será que nós esquecemos de que Deus é quem criou todas as coisas? Será que nós esquecemos que é Deus quem colocou todas as autoridades e pode tirar todas as autoridades quando Ele quiser? Esquecemos que Deus é quem sustenta a sua vida e que é só Ele determinar uma vez, o seu coração se entope agora e você sofre um infarto e vai encontrar para acertar as contas com Ele agora? Será que nós esquecemos que Ele é o Todo-Poderoso? Seria por frieza espiritual ou por rebeldia consciente? Irmãos, nós precisamos pedir a Deus que reavive a obra dele no nosso coração. Nós precisamos na sexta-feira ter esse templo lotado de pessoas orando ao Senhor. E aqueles que não podem vir orando em casa. E aqueles que podem vir mais tarde, vindo mais tarde. E aquele que pode vir no outro dia, vindo no outro dia. Mas nós precisamos de uma igreja de oração. Nós precisamos de uma igreja que exalte ao Senhor, que se curve diante do Senhor. Uma igreja que se quede ao Senhor. Uma igreja que coloque a sua boca, o seu rosto no chão, para que o Senhor seja glorificado. Nós precisamos de uma igreja que se entregue ao Senhor. Nós precisamos de uma igreja que fale mais com Deus do que com os outros. Nós precisamos de uma igreja que evidencie mais Deus do que a sua própria existência.
Nós precisamos de uma igreja que, junto com esta oração, também se curva diante da palavra do Senhor. Não é o que o pastor diz, não é o que o pregador diz, mas é o que a Bíblia diz. Para isso eu preciso também estudar a Bíblia. Eu preciso também conferir se o pregador está falando é bíblico ou não. Eu preciso conhecer as Sagradas Escrituras. Eu preciso conhecer o conteúdo da Bíblia. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Sendo Deus a fonte de todas as coisas, o feitor de todas elas e o alvo da glória expedida por essa própria criação, Ele precisa requerer a sua glória. Ele precisa requerer a sua glória. Ele não pode dividir a sua glória com ninguém, porque tudo e todos são obras da sua mão. Ele será glorificado em toda a sua criação. Olhando para dentro do meu coração, devo perguntar-me: será o meu coração plenamente trono do Senhor? Será o meu coração plenamente trono do Senhor? Quando eu chamo Deus de Senhor, eu estou dizendo que Ele manda e eu obedeço. Porque às vezes chamamos Ele de Senhor, mas não lhe obedecemos. É impossível. Deus é a causa não causada, o feitor não feito e centro de toda a sua criação. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Estou vendo o mundo investindo pesado contra principalmente os nossos jovens. As nossas escolas, em todos os âmbitos, têm doutrinado os nossos jovens para afastá-los da presença de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, jovem da igreja que está estudando, para você, jovem que me ouve agora: independentemente da sua fé, independentemente da sua convicção, você se curvará diante do Todo-Poderoso. Você um dia se curvará diante do Todo-Glorioso. E se você não se arrepender dos seus pecados, você terá que, condenado, reconhecer o senhorio de Cristo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Coloquemo-nos em pé. Vamos cantar esta glória de Deus. Cante com o coração. Cante com o coração. Exalte com o coração. Reforme a sua vida. Que a Igreja Presbiteriana de Nova Brasília seja reconhecida como a igreja apagada, que exalta e glorifica a um Deus reconhecidamente soberano, o Todo-Poderoso. Que Ele seja glorificado na vida da igreja. Que as pessoas não olhem para cada pessoa, mas olhem para Deus na vida de cada pessoa. Louvemos ao Senhor, adoremos o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de
de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.